Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Gabriel Fini e no dia de hoje nós vamos conhecer a história da independência do Brasil. Acompanhem! Mas antes, crianças, da gente conhecer a história da independência do nosso país, fica comigo. Você já deixou seu like? Ele é muito importante, pois ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Inscreva-se e aperte o sininho das notificações, assim você vai ficar ligado em todas as novidades aqui no canal. E jogue esse vídeo em suas redes sociais. Vamos ampliar essa rede de amigos que está dando dicas para ajudar você, pai, você, mãe, que está fazendo a educação do seu filho em casa. Assim como nós nascemos, o nosso país também ele foi criado. O nosso país ele também teve um início. E esse início se deu com a sua independência no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Mas por que o Brasil resolveu então se libertar? De quem ele era refém? O que fez aquelas pessoas no passado a tomarem a decisão de criar uma nova nação? Todas essas dúvidas nós vamos tentar sanar nessa rápida história sobre a independência do Brasil. Acompanhem! O Brasil, ele sempre foi uma terra governada por um outro país. No caso, era a terra de Portugal. Portugal havia descoberto essas terras no ano de 1500 e desde então foi colonizando essa terra, trazendo parte da sua cultura, parte de seus costumes e também extraindo desta terra suas riquezas para o povo português. Acontece que no ano de 1807 havia um grande problema na Europa. Existia um ditador muito malvado e sanguinário chamado Napoleão. Ele era francês e ele começou a invadir os outros reinos e destruir todos os reis. Todos os povos que tentaram enfrentar Napoleão acabaram padecendo, acabaram morrendo. E com Portugal, a coisa aconteceu um pouco diferente devido à astúcia de seu rei. Ele sabia que fazer um acordo com Napoleão era muito ruim para o seu povo. Então ele tomou uma decisão. Ele enganou Napoleão. Napoleão fala que os dois únicos a quem ele enfrentou e respeita no campo de combate são o rei da Inglaterra e o príncipe de Portugal, Dom João. Porque foi o único que o enganou. Secretamente colocou toda a sua corte, toda a riqueza daquele país dentro de um navio e veio para o Brasil. O Brasil passou a ser a capital de Portugal. Toda a estrutura do governo português foi feita a partir daqui do Brasil. Isso gerou muitas tensões com o povo de Portugal. Afinal, os portugueses continuaram na sua terra e eles queriam o rei de volta. Eles queriam o rei trabalhando em Portugal, morando em Portugal, conversando com os portugueses. Então, depois que Napoleão acabou sendo derrotado, sendo preso e acabou sendo liquidado, o povo português começou a exigir a volta da família real, que acabou sendo atendida por muita pressão. Afinal, Dom João não queria voltar para Lisboa, ele queria continuar no Brasil. Ele via que o futuro da coroa estava em solo brasileiro e ele temia que, se houvesse uma ruptura traumática entre Brasil e Portugal, o Brasil acabasse se dividindo em vários outros países. Então ele preparou o seu príncipe Dom Pedro I para ser o rei do Brasil. Ele deixou Dom Pedro aqui no Brasil. O que aconteceu quando chegou lá? Abriram os barquinhos. Cadê o príncipe? Cadê o príncipe herdeiro? Afinal, Dom Pedro I era o primogênito. Cadê ele? Aí eles descobriram. Ele ficou no Brasil como o príncipe regente. O povo português não aceitou aquilo. Exigiu a presença de Dom Pedro, que Dom Pedro voltasse para morar em Lisboa.
houve uma carta, houve uma intimação, onde a corte portuguesa havia destituído o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, sendo rebaixado a um cargo de representante da corte portuguesa e que deveria voltar a Portugal para receber as ordens, né, que a corte iria dar para ele. Quando essa carta chegou no palácio, aqui no Rio de Janeiro, Dom Pedro não estava no castelo, ele estava em viagem para a cidade de Santos. Então, a sua esposa, a princesa Leopoldina, ao ler aquela carta, ela fez uma carta junto com José de Bonifácio, que era um dos conselheiros, um dos principais amigos que o Dom Pedro tinha dentro do campo político brasileiro. Cada um fez uma carta aconselhando o príncipe a declarar a independência do Brasil. Olha aqui, vocês mandam em Portugal, o Brasil, está na hora do Brasil ser livre, está na hora do Brasil cuidar do seu próprio futuro. Quando essa carta chegou, então, com o Dom Pedro ainda no meio da viagem, ele estava às margens do rio Ipiranga, tinha parado com a sua comitiva para descansar, o mensageiro chegou com a carta da corte portuguesa e as duas cartas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio. Então, ao ler a carta e ao ver o apoio que ele tinha tanto da esposa quanto do seu principal articulador político, Dom Pedro não teve dúvidas. Ele tirou a sua espada da bainha, levantou e gritou: independência ou morte! E assim ele decretou a independência do Brasil. A partir dali, o Brasil não iria mais obedecer às ordens de Portugal. Iríamos ter um governo próprio, iríamos ter uma constituição própria. Esse país iria ser dos brasileiros. Gostaram da história? Sim, é uma história um pouco diferente das histórias que nós conhecemos aqui no nosso canal. Nós temos muitas histórias lúdicas, mas a nossa história do nosso Brasil merece ser contada, merece ser conhecida por você. Você tem que conhecer as bases do que nós chamamos hoje de Brasil. Nós vamos conhecer ainda essa semana histórias dos heróis da nossa independência. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!